A cozinha do premiado restaurante Maison em São Paulo fervia de atividade. Luciana Martinez, 33 anos, movia-se com precisão entre as estações de trabalho, seus olhos atentos a cada detalhe. Seu jaleco branco impecável contrastava com os cabelos escuros presos em um coque firme. Mais acidez nesse molho, Pedro. Ela orientou um dos seus chefes, provando rapidamente a preparação. E abaixe o fogo do lagostim, Ana. Luciana parou por um momento e pensou. 15 anos atrás, se alguém dissesse que eu estaria comandando um dos restaurantes mais prestigiados de São Paulo, eu provavelmente teria rido. Naquela época, meu mundo se resumia à cozinha da minha avó no interior e aos sonhos que eu guardava em cadernos de receitas antigas. Uma Luciana mais jovem, com avental florido, ao lado de uma senhora italiana de cabelos grisalhos. Ambas sempre rindo enquanto preparavam massa fresca em uma cozinha, acolhedora e tradicional. Presta atenção, Bambina, dizia Nona Rosa, suas mãos enrugadas trabalhando a massa com experiência. O segredo não está só na receita, está no amor que você coloca em cada prato. Luciana voltou à realidade com um toque de notificações em seu celular. Entre as mensagens de fornecedores e críticos gastronômicos, uma se destacou. Reunião de 15 anos, Colégio São Francisco, confirme sua presença. Seu coração falhou uma batida. Mais do que lembranças da escola, aquele convite trazia à tona memórias de um par de olhos verdes e promessas feitas em noites estreladas no terraço do restaurante de sua família. Chefe, a voz de sua assistente a trouxe de volta à realidade. O crítico dos sabores chegou. Luciana respirou fundo, guardando o celular. Hora do show, murmurou para si mesma, mas sua mente já vagava para o antigo restaurante de sua família, Delícias Italianas, e para ele, Marcelo. Do outro lado da cidade, no interior de um escritório moderno de arquitetura em São Paulo, Marcelo Oliveira, 34 anos, gesticulava em frente a uma tela de videoconferência. O conceito é manter a estrutura histórica do século XIX, mas criar um diálogo com elementos contemporâneos, ele explicava, seus olhos desfocados na câmera, enquanto apresentava o projeto para um cliente em Dubai. Queremos que cada cliente sinta a história do lugar, mas com todo o conforto da modernidade. Nas paredes, fotos de seus projetos mais famosos, o restaurante de um pub histórico em Londres, um bistrô em Paris, um rooftop restaurant em Nova. Cada imagem contava a história de um espaço transformado por sua visão. Após encerrar a chamada, Marcelo afrouxou a gravata e caminhou até a janela. São Paulo se estendia à sua frente. Uma selva de prédios e sonhos. 5 anos desde que voltou do exterior e às vezes ainda se surpreendia por estar de volta ao Brasil. Seu celular vibrou. O mesmo convite da reunião de ex-alunos iluminou a tela. Junto, uma foto antiga do colégio. Por um momento ele se permitiu lembrar. O cheiro de molho de tomate no ar, risos em uma cozinha antiga e Luciana, com farinha no rosto, ensinando-o a fazer pizza. Senhor Oliveira, sua secretária interrompeu. O pessoal da obra do Riviera está na linha. Marcelo ajustou a postura, voltando ao presente. Mas a lembrança persistia, como o aroma de um molho lentamente cozido, daqueles que sua antiga namorada costumava preparar. O tempo é engraçado, pensou Marcelo. Passei anos projetando restaurantes pelo mundo, transformando espaços, mas nunca consegui reformar a única memória que realmente importava. O sino da porta tilintou quando Luciana entrou no restaurante da família. O Delícias Italianas estava vazio àquela hora. As mesas de toalhas quadriculadas vermelhas e brancas, aguardando o serviço da noite. O aroma familiar de manjericão e alho ainda pairava no ar. Papai? Ela chamou caminhando entre as mesas. Suas mãos tocaram levemente as cadeiras de madeira escura, cada uma contando uma história diferente dos últimos 30 anos. Antônio Martinez emergiu da cozinha, o rosto cansado, mas iluminando-se ao ver a filha. Luciana. Que surpresa boa! Ele a abraçou, seu avental branco levemente manchado de molho. Como estão as reservas? Luciana perguntou, tentando soar casual enquanto observava o livro de reservas praticamente vazio sobre o balcão. Você sabe como é, filha. As coisas mudaram, aquele restaurante novo no shopping.
Antônio gesticulou vagamente, mexendo uma panela de molho que borbulhava no fogão. Todo mundo quer novidades hoje em dia. Lúcia, mãe de Luciana, entrou, na cozinha carregando algumas verduras. Mas ainda temos nossos clientes fiéis. O Sr. Alberto vem toda quinta-feira para o nosso ossobuco. Luciana respirou fundo, reunindo coragem. Mamãe, papai, eu andei pensando. O Delícias Italianas tem um potencial incrível. A localização é perfeita, a história que temos aqui... Ela fez uma pausa. E se a gente renovasse o espaço? Modernizasse um pouco, mas mantendo a essência? O silêncio que seguiu foi pesado como uma massa mal feita. Renovar. Antônio franziu a testa. Sua avó construiu este lugar do zero quando chegou da Itália. Cada azulejo... É exatamente por isso, pai. Luciana interrompeu apaixonada. Não podemos deixar esse legado se perder. Precisamos adaptar para preservar. Lucia trocou um olhar com o marido. E você já tem alguma ideia em mente? Luciana sorriu, pegando seu tablet da bolsa. Na verdade, tenho várias. Podemos manter todos os elementos clássicos que fazem o Delícias Italianas especial, mas dar uma atualizada no... Ela parou abruptamente ao ver um e-mail novo. A confirmação da reunião de ex-alunos. Por um momento, a imagem de Marcelo sentado naquela mesma cozinha, desenhando projetos de restaurantes em guardanapos de papel, invadiu sua mente. Filha. Lucia. Chamou notando sua distração. Luciana balançou a cabeça, voltando ao presente. Desculpa, como eu estava dizendo, podemos começar com pequenas mudanças. O importante é não perdermos a alma do lugar. Antônio olhou ao redor da cozinha para as panelas de cobre penduradas que sua própria mãe trouxe da Itália, para as paredes que precisavam de uma nova pintura, para o rosto esperançoso de sua filha. Talvez, ele disse lentamente, talvez esteja mesmo na hora de algumas mudanças. Às vezes, para preservar algo que amamos, precisamos ter coragem de transformá-lo. Ela só não imaginava que essa lição se aplicaria a muito mais que um restaurante. A noite caía em São Paulo, quando Luciana deixou o Delícias Italianas. As palavras de seus pais ainda ecoavam em sua mente, junto com as memórias que aquela cozinha guardava. 15 anos haviam se passado, mas ela ainda podia sentir o cheiro da primeira pizza que fez com Marcelo naquele lugar. Dirigindo de volta para seu apartamento, Luciana permitiu-se mergulhar nas lembranças. Era engraçado como a vida dava voltas. Ali estava ela, uma chefe premiada, pensando em como salvar o pequeno restaurante onde tudo começou. O lugar onde, numa noite de verão, um jovem estudante de arquitetura a convenceu que seus sonhos eram grandes demais para uma cidade pequena. Marcelo sempre dizia que os espaços contavam histórias. Naquela época, ele passava horas desenhando, em guardanapos do restaurante, imaginando como transformaria lugares. Cada prédio tem uma alma, ele costumava dizer enquanto ela preparava o jantar após o fechamento. Assim como cada receita sua conta uma história. O apartamento estava silencioso quando ela chegou. Na bancada da cozinha, seu laptop ainda exibia o e-mail de confirmação para a reunião de ex-alunos. 10 dias. Em 10 dias ela voltaria àquela escola. Em 10 dias, possivelmente, veria Marcelo novamente. Sua mente vagou para a última vez que se viram. Foi numa noite como aquela, no terraço do Delícias Italianas. Marcelo havia recebido a carta de aceitação da universidade em Londres. Seus olhos verdes brilhavam de excitação enquanto falava sobre arranha-céus e projetos internacionais. Ela também tinha seus sonhos. Paris, escolas de gastronomia, restaurantes estrelados. Naquela noite, perceberam que seus caminhos seguiam direções diferentes. Alguns ingredientes, sua avó sempre dizia, precisam descansar antes de criar a melhor versão do prato. 15 anos haviam se passado. 15 anos de realizações, conquistas e algumas cicatrizes. Luciana serviu-se de uma taça de vinho e abriu seu caderno de projetos. As ideias para renovar o Delícias Italianas fluíam facilmente. Uma fusão de tradição e modernidade, assim como sua própria culinária. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe. Filha,
Encontrei essas fotos antigas nas caixas do restaurante. A imagem que seguiu fez seu coração parar por um momento. Ela e Marcelo, muito mais jovens, sorridentes, cobertos de farinha, na cozinha do Delícias Italianas. Ele segurava um guardanapo com desenhos do que imaginava ser o restaurante do futuro. Ela segurava uma pizza recém-saída do forno. O tempo é o melhor tempero, sua avó costumava dizer. Talvez, pensou Luciana, 15 anos fosse exatamente o tempo necessário para algumas receitas ficarem no ponto. No dia seguinte, ela precisaria comandar um dos restaurantes mais badalados de São Paulo. Precisaria ser a chefe Luciana Martinez, rigorosa e perfeccionista. Mas naquela noite, permitiu-se ser apenas a menina da foto, com sonhos grandes demais, para uma cozinha pequena demais. O vinho em sua taça refletia as luzes da cidade. São Paulo nunca dormia, assim como certos sentimentos nunca realmente descansavam. Em 10 dias, o passado e o presente se encontrariam. Em 10 dias, ela descobriria se algumas receitas podem ser refeitas, se alguns sonhos podem ser redesenhados. E talvez, apenas talvez, Delícias Italianas não fosse o único a merecer uma segunda chance. O Colégio São Francisco tinha o mesmo cheiro de sempre, uma mistura de livros antigos, cera e memórias. Luciana parou diante do portão principal, observando os balões coloridos e a faixa que anunciava Bem-vindos, turma de 2010. Seu coração batia um pouco mais rápido que o normal. E não era apenas pela ansiedade de rever antigos colegas. Dentro do salão principal, a decoração tentava recriar o baile de formatura de 15 anos atrás. As mesmas cores, músicas, semelhantes. Até mesmo algumas fotos antigas projetadas nas paredes. Luciana reconheceu rostos, sorriu para conhecidos, abraçou antigas amigas. Cada pergunta era a mesma. O que você tem feito? Casou. Filhos? Luciana Martinez. A voz de Ana Paula, sua melhor amiga dos tempos de escola, a fez virar. Não adianta fingir que você não está procurando por ele. Marcelo chegou há 10 minutos. Está perto do antigo mural de artes. O tempo congelou por um instante. 15 anos de conquistas profissionais não haviam preparado Luciana para este momento. Ela ajeitou inconscientemente o vestido preto, simples, elegante, escolhido com mais cuidado do que gostaria de admitir. E então ela o viu. Marcelo estava diferente, mas incrivelmente igual. O mesmo sorriso fácil, os mesmos olhos verdes, agora emoldurados por pequenas linhas de expressão que só o tornavam mais interessante. Ele conversava com um pequeno grupo, gesticulando da maneira característica que ela tão bem conhecia, provavelmente falando sobre arquitetura. Como se sentisse o olhar dela, Marcelo virou-se. Seus olhos se encontraram através do salão, e 15 anos evaporaram em um segundo. Chefe Martinez, ele disse, aproximando-se com um sorriso que misturava nostalgia e nervosismo. Ou devo dizer, a estrela da gastronomia paulistana. Arquiteto. Oliveira. Ela respondeu, tentando manter a voz firme. Londres o tratou bem, pelo que vejo nas revistas. O silêncio que seguiu carregava o peso de 1000 palavras não ditas. Ao fundo começou a tocar aquela música, a música deles, quando bate aquela saudade. Quer saber uma coincidência engraçada? Marcelo começou, quebrando o silêncio. Acabei de aceitar um projeto em São Paulo. A renovação de um restaurante tradicional italiano. Luciana sentiu seu coração falhar uma batida. Que interessante, ela disse, tomando um gole de sua bebida. Eu também estou envolvida em um projeto de renovação. O restaurante da minha família. Seus olhos se encontraram novamente, e desta vez ambos sorriram, reconhecendo a ironia do destino. O Delícias Italianas, eles disseram em uníssono. E riram. A música continuava tocando, as pessoas continuavam dançando, mas para Luciana e Marcelo, o mundo havia se reduzido àquele momento, àquela conversa, àquela incrível coincidência que parecia mais com destino. Acho que precisamos conversar, Marcelo disse suavemente. Sobre o restaurante? Luciana perguntou, sabendo que havia muito mais em jogo. Sobre tudo, ele respondeu. Sobre o tempo,
sobre segundas chances. E ali, entre memórias do passado e possibilidades do futuro, ambos perceberam que algumas histórias não terminam. Elas apenas fazem uma pausa, esperando o momento certo para recomeçar. Uma semana após a reunião, o Delícias Italianas estava fechado para seu primeiro dia de planejamento. Luciana chegou cedo, antes mesmo do sol nascer. Era estranho ver o restaurante tão silencioso, sem o aroma de molhos borbulhando ou o som das conversas dos clientes. Bom dia. A voz de Marcelo ecoou pelo salão vazio. Ele carregava uma pasta de desenhos embaixo do braço e 2 xícaras de café. Pensei que só eu teria a ideia de chegar tão cedo. Luciana pegou uma das xícaras, sentindo o aroma familiar do café. Algumas coisas não mudam. Você ainda toma café com um pouco de canela, e você ainda chega meia hora antes do combinado. Ele sorriu, desenrolando suas plantas na mesa mais próxima. O projeto inicial de Marcelo era audacioso, mas respeitoso. Nas imagens que ele mostrava, as paredes de tijolo à vista seriam restauradas, não escondidas. Os azulejos italianos da nona seriam preservados como elemento decorativo. A cozinha, o coração do restaurante, seria ampliada com uma área aberta onde os clientes poderiam ver os chefes trabalhando. A ideia é contar uma história, Marcelo explicava, seus olhos brilhando com entusiasmo. Quando as pessoas entrarem, quero que sintam o passado e o presente conversando, como se cada geração da sua família tivesse deixado sua marca. Luciana passava os dedos sobre os desenhos, imaginando as possibilidades. E aqui, ela apontou, para um espaço no projeto. O que você planeja fazer com o terraço? Marcelo hesitou por um momento. O terraço, onde eles haviam se despedido 15 anos atrás. Pensei em transformá-lo em um espaço para eventos especiais, com uma horta vertical de ervas, mesas sob as estrelas. Minha avó adorava aquele terraço, Luciana murmurou. Ela dizia que era onde podia ver toda a cidade, mas ainda sentir o cheiro da Itália. O som de passos interrompeu o momento. Antônio e Lucia, pais de Luciana, entraram no restaurante. O pai parou ao ver Marcelo, sua expressão uma mistura de surpresa e algo mais. Talvez esperança. Marcelo, é você mesmo, filho. Antônio abriu os braços. Quanto tempo? Enquanto Marcelo era envolvido num abraço caloroso por Antônio. Lúcia se aproximou de Luciana. Então é por isso que você insistiu tanto na renovação, sussurrou com um sorriso conhecedor. Mãe, é um projeto profissional, Luciana protestou, mas suas bochechas coraram levemente. As horas seguintes foram preenchidas com discussões sobre o projeto. Antônio tinha suas preocupações, o custo, o tempo de obra, os clientes antigos. Mas aos poucos, vendo o respeito com que Marcelo tratava cada detalhe da história do lugar, ele foi se deixando convencer. E este espaço aqui, Marcelo mostrava no projeto, podemos transformar numa pequena adega. Imagino prateleiras de madeira escura, iluminação suave, como aquela que você desenhou no guardanapo 15 anos atrás. Lucia perguntou, surpreendendo. A todos. Diante dos olhares curiosos, ela continuou. Ah, eu guardei aquele guardanapo. Estava entre as receitas antigas da vovó. Luciana e Marcelo se entreolharam, surpresos. Naquele guardanapo, há 15 anos, eles haviam desenhado seus sonhos, os dela de pratos inovadores, os dele de espaços transformadores. Agora, Antônio disse olhando os projetos mais uma vez, só precisamos encontrar um bom construtor, alguém que entenda a alma do lugar. Na verdade, Marcelo hesitou. Eu conheço uma equipe perfeita para isso. Trabalharam comigo em restaurações. São especialistas em preservar enquanto renovam. O sol já estava alto quando terminaram a reunião inicial. O projeto começaria em 2 semanas. Enquanto guardavam os desenhos e xícaras de café vazias, Luciana percebeu que não era apenas o restaurante que estava prestes a passar por uma transformação. Algumas renovações começam com plantas e projetos. Outras, com segundas chances e corações dispostos a arriscar novamente. As reuniões de projeto tornaram-se cada vez mais frequentes. Luciana e Marcelo passavam horas discutindo cada detalhe, suas conversas profissionais, inevitavelmente mesclando-se com memórias do passado. Numa tarde particularmente quente,
Enquanto revisavam as amostras de tecido para as novas toalhas de mesa, Marcelo notou Luciana sorrindo para si mesma. O que foi? Ele perguntou curioso. Lembrei da vez que você derrubou o vinho tinto na toalha branca da nona. Sua cara de pânico, ela riu. E como você tentou convencer todo mundo que o vermelho combinava melhor com a decoração. Ei, eu estava nervoso. Era a primeira vez que jantava com sua família oficialmente como seu namorado. Marcelo defendeu-se, rindo também. Além disso, depois daquele dia, sua avó passou a usar toalhas vermelhas nos domingos. Os dias de planejamento viraram semanas. Entre escolhas de iluminação e debates sobre a disposição das mesas, eles redescobriram um ritmo familiar. Luciana percebeu que ainda sabia quando Marcelo estava preocupado. Ele franzia a testa de um jeito particular. Marcelo notou que ainda podia adivinhar quando Luciana estava prestes a ter uma ideia brilhante. Seus olhos ganhavam um brilho especial. Uma noite, trabalhando até tarde no projeto da cozinha, Marcelo observava Luciana explicar apaixonadamente como queria posicionar cada equipamento. Você ainda faz aquele gesto com as mãos quando está empolgada, ele comentou suavemente. Luciana parou no meio da explicação, percebendo que gesticulava exatamente como costumava fazer na adolescência. E você ainda inclina a cabeça para a direita quando está concentrado nos desenhos. O silêncio que seguiu foi diferente dos anteriores, menos carregado de passado, mais cheio de possibilidades. Sabe o que é engraçado? Luciana disse, sentando-se ao lado dele. Quando eu imaginava renovar o restaurante, nunca pensei que estaria renovando outras coisas também. Como o quê? Marcelo perguntou, embora seus olhos dissessem que ele já sabia a resposta. Memórias, sentimentos, algumas histórias que eu achava que já estavam terminadas. As reuniões começaram a se estender além do necessário. Um café após as decisões de projeto, um jantar para discutir os detalhes do cardápio, uma caminhada pelo bairro para Marcelo mostrar suas ideias para a fachada. Lucia, mãe de Luciana, observava tudo com um sorriso conhecedor. Uma tarde, enquanto Marcelo explicava suas ideias para o jardim vertical, ela se aproximou da filha. Sabe, filha, às vezes precisamos demolir algumas paredes para construir algo mais bonito. Estamos falando do restaurante, mãe? Luciana perguntou, embora soubesse a resposta. Estamos falando de tudo, querida. De tudo. Em uma noite particularmente estrelada, Luciana encontrou Marcelo no terraço, olhando para a cidade. Ele estava desenhando distraidamente em um guardanapo, um hábito que, aparentemente, 15 anos não tinham mudado. O que você está desenhando? Ela perguntou, aproximando-se. Marcelo hesitou por um momento, antes de mostrar o guardanapo. Não era um desenho do restaurante, mas sim deles dois, mais jovens, naquele mesmo terraço. Algumas plantas precisam, mais que uma reforma, ele disse suavemente. Às vezes elas precisam de uma segunda primavera para florescer de verdade. Naquela noite, sob o mesmo céu que tinha testemunhado sua despedida 15 anos antes, Luciana e Marcelo perceberam que talvez o verdadeiro projeto de renovação não estava nas paredes do Delícias Italianas, mas nos corações que batiam dentro dele. Era uma noite de sexta-feira e o Delícias Italianas estava silencioso após mais um dia de planejamento. A obra começaria na semana seguinte, e Luciana e Marcelo estavam finalizando os últimos detalhes no terraço. Uma garrafa de vinho pela metade descansava entre eles, junto com dezenas de amostras de tecidos e desenhos espalhados. Acho que finalmente terminamos, Marcelo disse, recostando-se em sua cadeira. O vinho tinha deixado suas bochechas levemente coradas, seus olhos mais brilhantes que o normal. Quem diria? Luciana sorriu, servindo as últimas gotas de vinho em suas taças. Amanhã começamos a desmontar tudo. Você está nervosa? Um pouco. É estranho. Este lugar guarda tantas memórias. Cada canto tem uma história. Marcelo olhou ao redor do terraço, seu olhar detendo-se em um ponto específico. Foi ali que você me ensinou a fazer o molho de tomate da sua nona. E foi ali, Luciana apontou para o parapeito, que você me mostrou seus primeiros projetos de arquitetura. O silêncio que seguiu estava carregado de algo diferente. Não, mais de arrependimento ou nostalgia, mas de possibilidades. A brisa suave da noite trazia o aroma de jasmim do jardim vizinho,
O mesmo perfume que perfumava suas memórias de juventude. Sabia que guardei aquela receita? Marcelo confessou suavemente. O molho de tomate. Tentei fazer algumas vezes em Londres, mas nunca ficou igual. Talvez porque estava faltando o ingrediente secreto. Luciana respondeu, sua voz apenas um sussurro. Qual seria? Amor, ela disse, seus olhos encontrando os dele. A vovó sempre dizia que era o ingrediente mais importante. Marcelo se aproximou devagar, como se temesse quebrar o momento. Sua mão encontrou a dela sobre a mesa, seus dedos se entrelaçando naturalmente, como se 15 anos fossem apenas um piscar de olhos. Luciana, ele murmurou, acho que não estamos mais falando de molho de tomate. Não, ela concordou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Não estamos. O primeiro beijo após 15 anos foi como voltar para casa depois de uma longa viagem. Familiar e novo ao mesmo tempo. As mãos de Marcelo seguraram sua nuca com a mesma delicadeza com que ele tratava seus projetos mais preciosos. Os lábios de Luciana tinham gosto de vinho e promessas renovadas. Quando se separaram, ambos sorriam. Não o sorriso hesitante de semanas atrás, mas um sorriso pleno, de quem finalmente encontrou algo que nem sabia que estava procurando. Sabe? O que é engraçado, Luciana disse ainda nos braços dele. Passamos semanas planejando cada detalhe da renovação do restaurante e acabamos renovando muito mais que isso, Marcelo completou. As luzes da cidade brilhavam ao redor deles, testemunhas silenciosas de um recomeço. No dia seguinte, as obras começariam. Paredes seriam derrubadas, espaços seriam transformados. Mas naquela noite, no terraço do Delícias Italianas, Luciana e Marcelo descobriram que algumas coisas não precisavam de reforma, apenas de uma segunda chance para florescer. O sol mal havia nascido quando Luciana chegou ao restaurante na manhã seguinte. Seu coração ainda estava acelerado com as memórias da noite anterior. Ela parou por um momento diante do restaurante, olhando para o terraço onde, horas antes, 15 anos de espera tinham se transformado em um beijo. A equipe de obra chegaria em algumas horas para começar a desmontagem. Dentro do restaurante, as mesas já estavam cobertas com plástico, prontas para o início da reforma. Luciana começou a organizar as últimas caixas de documentos quando ouviu o sino da porta. Bom dia. A voz de Marcelo preencheu o ambiente. Ele carregava 2 xícaras de café e um sorriso que dizia mais que 1000 palavras. Pensei em você quando acordei. Só quando acordou? Luciana provocou pegando sua xícara. Seus dedos se tocaram brevemente, enviando aquela mesma corrente elétrica da noite anterior. Eles tentaram manter o profissionalismo enquanto revisavam os últimos detalhes antes da chegada dos operários. Mas algo havia mudado. Cada vez que Marcelo se aproximava para mostrar um detalhe do projeto, Luciana sentia seu perfume, uma mistura de café, colônia e possibilidades. Quando Luciana se inclinava sobre as plantas, seu cabelo ocasionalmente roçava o braço dele, fazendo-o perder o fio do pensamento. Então, sobre a disposição das mesas, Marcelo começou, mas seus olhos estavam fixos nos lábios dela. Sim, as mesas, Luciana respondeu, igualmente distraída. Acho que precisamos ser profissionais, completamente profissionais. Ele concordou, dando um passo em sua direção. Nada de misturas entre trabalho e... Ela não completou a frase porque Marcelo já estava beijando-a novamente, mais suave que na noite anterior, mais seguro de que não era um sonho. O som de um caminhão estacionando os trouxe de volta à realidade. A equipe de obra havia chegado. Durante todo o dia, eles tentaram manter a compostura profissional. Marcelo explicava os procedimentos da demolição enquanto seus olhos procuravam Luciana pela sala. Ela discutia o cronograma com os fornecedores, mas seu sorriso se alargava toda vez que ele entrava em seu campo de visão. No meio da tarde, durante uma reunião com o mestre de obras, suas mãos se encontraram por baixo da mesa, como adolescentes escondendo um segredo. O projeto, que já era importante, ganhou um novo significado. Não era mais apenas a renovação de um restaurante, mas o cenário de sua própria história de amor sendo reescrita.
Vocês parecem diferentes hoje, comentou Antônio, pai de Luciana, observando os dois discutindo animadamente sobre a nova disposição da cozinha. Mais leves. No final daquele primeiro dia, com poeira de demolição no ar e plantas espalhadas por toda a parte, Luciana e Marcelo perceberam que teriam que encontrar um equilíbrio. O Delícias Italianas merecia sua dedicação profissional, mas seus corações mereciam a chance de viver esse amor renovado. Acho que precisamos de algumas regras, Luciana sugeriu enquanto fechavam o restaurante. Que tipo de regras? Marcelo perguntou, se aproximando perigosamente. Regra número 1. Nada de beijos durante as reuniões de projeto. E depois das reuniões? O sorriso de Luciana foi a resposta que ele precisava. Enquanto trancavam o restaurante naquela noite, ambos sabiam que a verdadeira renovação estava apenas começando. As paredes do Delícias Italianas testemunhariam não apenas uma reforma estrutural, mas o renascimento de um amor que, como um bom vinho, só tinha melhorado com o tempo. O domingo de almoço em família era uma tradição que nem mesmo a reforma do Delícias Italianas podia interromper. Mesmo com o restaurante em obras, Lucia insistia em manter os almoços dominicais, agora realizados na casa da família. O aroma do molho de tomate preenchia a cozinha, enquanto Luciana ajudava sua mãe com os últimos preparativos. Então, Lúcia começou mexendo o molho com uma antiga colher de pau. O projeto está progredindo bem? Luciana não pôde evitar um sorriso ao pensar no projeto. Sim, mamãe, as obras estão dentro do cronograma. Não foi exatamente isso que eu perguntei, filha. Lucia parou de mexer o molho, olhando diretamente para a filha. Sabe, ontem à noite seu pai passou no restaurante para pegar uns documentos. Disse que viu 2 xícaras de café na mesa do escritório. Luciana sentiu suas bochechas corarem. Estávamos revisando os projetos às 9 da noite? Lúcia ergueu uma sobrancelha, um sorriso conhecedor em seus lábios. Com velas acesas? Não, eram velas, mamãe. Tinha faltado luz por causa da chuva e... Ah, então tinha chuva também? Lúcia riu suavemente. Muito romântico. Nesse momento, Antônio entrou na cozinha. Falando em romântico, adivinhem quem acabou de chegar? Marcelo apareceu na porta da cozinha, carregando uma garrafa de vinho, e aquele sorriso que fazia o coração de Luciana palpitar. Ele tinha sido convidado para o almoço por Antônio, para discutir o andamento das obras em segundo seu pai. Marcelo! Lúcia exclamou, abraçando-o como se ele nunca tivesse partido. Que bom que você veio. Estamos fazendo aquele molho que você adorava. Durante o almoço, entre garfadas de massa caseira e goles de vinho, a conversa fluía naturalmente entre atualizações do projeto e memórias do passado. Antônio queria saber de cada detalhe da reforma, mas seus olhos atentos não perdiam os olhares trocados entre sua filha e o arquiteto. Sabe, Antônio disse, servindo mais vinho. Quando Luciana sugeriu a reforma, confesso que fiquei preocupado, mas agora... Ele fez uma pausa significativa. Agora vejo que algumas mudanças são para melhor. Pai, Luciana começou sentindo o duplo sentido em suas palavras. O que foi? Estou falando da reforma. Antônio piscou fingindo inocência. Embora devo dizer, Marcelo, que você parece mais feliz do que quando está em seus outros projetos. É. Um projeto especial, Sr. Antônio. Marcelo respondeu, seu olhar encontrando o de Luciana. Muito especial. Imagino que sim, Lucia interveio trazendo a sobremesa. E quanto tempo mais você acha que vai levar para a reforma ficar pronta? A reforma do restaurante, Luciana enfatizou, deve levar mais algumas semanas. Só a do restaurante? Sua mãe provocou servindo o tiramisu. O silêncio que seguiu foi preenchido por sorrisos cúmplices e olhares significativos. Antônio levantou sua taça de vinho. Ao Delícias Italianas, ele propôs um brinde. E a todas as reformas que nos trazem de volta aquilo que nunca deveríamos ter perdido. Naquela tarde de domingo, enquanto o sol se punha lentamente e o aroma de café e doce pairava no ar, Luciana percebeu que algumas coisas não precisavam ser ditas em voz alta. O sorriso em seu rosto, o brilho nos olhos de Marcelo
e o olhar satisfeito de seus pais diziam tudo o que era necessário. Afinal, como sua avó sempre dizia, o amor é como um bom molho de tomate. Mesmo quando você tenta esconder a receita, o aroma sempre revela seus segredos. A obra seguia tranquilamente, até que em uma tarde de quarta-feira, quando o som estrondoso de uma estrutura desabando ecoou pelo Delícias Italianas. Luciana estava na área administrativa do restaurante quando ouviu os gritos desesperados dos operários. Seu coração gelou ao ouvir o nome de Marcelo entre os gritos. Correndo em direção à área em reforma, ela se deparou com uma cena devastadora. Uma parte do teto havia cedido, e entre os escombros Marcelo estava inconsciente. Poeira e destroços cobriam seu corpo imóvel. O capacete de segurança estava rachado, um sinal da violência do impacto. "Chamem uma ambulância, rápido!" gritou Luciana, sua voz embargada pelo desespero. Ela tentou se aproximar, mas foi contida por um dos operários. "Senhora, é perigoso. A estrutura ainda pode estar instável." Os minutos até a chegada do resgate pareceram uma eternidade. Luciana tremia enquanto observava os paramédicos estabilizarem Marcelo. O diagnóstico preliminar era preocupante. Traumatismo craniano, possíveis fraturas múltiplas e uma grave lesão na coluna. No hospital, Luciana logo avisou seus pais. Lucia e Antônio chegaram rapidamente, encontrando a filha na sala de espera, devastada. As horas se arrastavam sem notícias concretas. Os médicos entravam e saíam da sala de emergência, seus rostos sérios aumentando a ansiedade de todos. "Ele vai sobreviver, não vai, pai?" perguntou Luciana, agarrando-se ao braço de Antônio, como fazia quando era criança e tinha medo. "Precisamos ter fé, filha", respondeu ele, tentando transmitir uma segurança que também não sentia. O médico responsável finalmente apareceu, sua expressão grave causando um novo aperto no peito de Luciana. "O estado do Sr. Marcelo é crítico. As próximas 48 horas serão cruciais. Ele está em coma induzido para reduzir o inchaço cerebral." Luciana sentiu o mundo girar. O homem que há poucos dias sorria em sua mesa de jantar, compartilhando histórias, com seus pais agora lutava pela vida. A incerteza sobre seu futuro com Marcelo, que antes era cheia de possibilidades românticas, agora se transformava em uma angústia sufocante sobre sua sobrevivência. "Posso vê-lo?" perguntou ela, sua voz quase um sussurro. "Apenas por alguns minutos. Ele está na UTI", respondeu o médico. Ao entrar no quarto, o bip constante dos monitores cardíacos e o som do respirador artificial criavam uma sinfonia angustiante. Marcelo, sempre tão forte e cheio de vida, agora estava conectado a diversos tubos e aparelhos. Seu rosto, parcialmente coberto por bandagens, estava irreconhecível. Luciana segurou sua mão com delicadeza, temendo machucá-lo ainda mais. "Por favor, Marcelo, lute. Não me deixe agora que acabamos de nos reencontrar", sussurrou ela, deixando as lágrimas finalmente correrem livremente por seu rosto. A noite se aproximava, e com ela, a angústia de não saber se Marcelo sobreviveria até o amanhecer. O destino, que havia conspirado para reuni-los, agora parecia brincar cruelmente com suas vidas, deixando seu futuro suspenso por um fio tão frágil quanto os batimentos cardíacos que piscavam no monitor ao lado do leito. Após 2 semanas tensas de internação, Marcelo finalmente teve alta da UTI. A recuperação física progredia bem, mas algo havia mudado profundamente dentro dele. Durante as longas noites no hospital, enquanto observava Luciana dormindo desconfortavelmente na poltrona ao lado de sua cama, ele percebeu que a vida era preciosa demais para desperdiçar tempo com medos e incertezas. Em uma tarde tranquila de sábado, quando já estava mais forte, Marcelo pediu que Luciana o acompanhasse até o jardim do hospital. Um último passeio antes de sua alta. O local estava especialmente bonito, com o pôr do sol pintando o céu em tons de rosa e laranja. "Lu, ele..." começou, sua voz ainda levemente rouca. "Esses dias aqui me fizeram perceber algo que, no fundo, eu sempre soube." Ele parou próximo a uma pequena fonte, o som da água criando uma melodia suave ao fundo. Segurando as mãos dela entre as suas, continuou. "Quando aquele teto desabou,
Sabe qual foi meu último pensamento antes de perder a consciência? Foi você. Seu sorriso, seu olhar, a forma como você torce o nariz quando está concentrada, e quando eu acordei, a primeira coisa que vi foi você, com olheiras profundas, segurando minha mão. Luciana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas, enquanto Marcelo prosseguia. A vida me deu uma segunda chance, e eu não quero desperdiçá-la. Não quero mais um único dia longe de você. Com certa dificuldade devido aos movimentos ainda limitados, ele se ajoelhou tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Luciana Martinez, meu amor de juventude, meu amor de agora, meu amor de sempre. Você me daria a honra de passar o resto dos nossos dias juntos. Casa comigo. Ao abrir a caixa, revelou um delicado anel de ouro branco com uma pequena safira. A mesma cor dos olhos dela. Luciana, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, não conseguiu conter um soluço emocionado. Sim, 1000 vezes sim, ela respondeu puxando-o gentilmente para se levantar, preocupada com seus ferimentos. Com as mãos trêmulas de emoção, Marcelo deslizou o anel pelo dedo dela. Seus olhares se encontraram, carregados de amor e promessas silenciosas. Lentamente, ele aproximou seu rosto do dela, sua mão direita acariciando suavemente a bochecha de Luciana, enxugando uma lágrima com o polegar. O beijo começou suave, quase tímido, como se fosse o primeiro. Seus lábios se encontraram com delicadeza, saboreando cada segundo do momento. Luciana entrelaçou seus dedos nos cabelos da nuca de Marcelo, enquanto ele a puxava pela cintura, trazendo-a mais para perto. O beijo foi se aprofundando, tornando-se mais intenso, carregado de todo o amor, medo e alívio das últimas semanas. Quando finalmente se separaram, suas testas permaneceram coladas, ambos sorrindo entre lágrimas de felicidade. O sol poente banhava o casal com sua luz dourada, como se a própria natureza abençoasse aquele momento. Eu te amo tanto, sussurrou Marcelo, sua voz embargada pela emoção. Eu também te amo, respondeu Luciana, beijando-o novamente, desta vez um beijo rápido e doce. Para sempre. O anel em seu dedo brilhava com a luz do entardecer, simbolizando não apenas um compromisso, mas também um recomeço. Ali, naquele jardim de hospital, onde dias antes a vida parecia tão frágil, agora nascia a promessa de um futuro repleto de amor e felicidade. 6 meses se passaram e o restaurante Delícias Italianas, completamente reformado e mais elegante do que nunca, havia sido transformado para a ocasião mais especial de todas. A reforma, ironicamente o motivo que quase os separou para sempre, agora servia de cenário para celebrar sua união. Era uma noite de sábado de outubro. As luzes baixas criavam uma atmosfera acolhedora, com pequenas luminárias pendentes espalhando um brilho dourado suave pelo ambiente. Arranjos de flores brancas e lavanda decoravam as mesas, e fitas de seda marfim serpenteavam elegantemente entre as cadeiras. A cerimônia aconteceu no terraço do restaurante, sob um arco de flores naturais. Luciana entrou ao som de violinos, seu vestido de renda italiana fluindo suavemente enquanto caminhava pelo corredor improvisado. Antônio, seu pai, tentava disfarçar as lágrimas enquanto a conduzia. Lúcia, sua mãe, já não fazia questão de esconder a emoção. Marcelo, esperando no altar, perdeu o fôlego ao vê-la. Seu terno azul marinho, escolhido para combinar com os olhos dela, estava impecável. Quando seus olhares se encontraram, o mundo pareceu parar. Ali estavam eles, depois de tantos anos, tantos desencontros e um acidente que quase mudou tudo, finalmente prontos para selar seu amor. Os votos foram pessoais e emocionantes. Marcelo falou sobre destino e segundas chances, fazendo todos rirem ao mencionar que precisou literalmente cair do teto para perceber que não podia mais viver sem ela. Luciana, entre lágrimas e sorrisos, prometeu ser não apenas sua esposa, mas sua melhor amiga e parceira em todas as aventuras que a vida lhes reservasse. A festa que seguiu foi exatamente como sonharam, íntima e calorosa. As mesas redondas foram dispostas de forma a criar pequenos grupos de conversa.
O chefe do Delícias Italianas superou-se, servindo os pratos favoritos do casal em porções que permitiam o compartilhamento, incentivando a integração entre os convidados. O primeiro pedido que Marcelo fez a Luciana anos atrás havia sido uma lasanha à bolonhesa. Por isso, o prato principal não poderia ser outro, uma receita especial, criada especialmente para a ocasião, que arrancou suspiros de aprovação dos convidados Lúcia e Antônio, surpreenderam a todos com um discurso emocionante, relembrando como sempre torceram pelo retorno de Marcelo à vida da filha. Às vezes, disse Lúcia, o universo precisa dar algumas voltas para colocar as coisas no lugar certo. Durante a noite, os recém-casados circulavam entre as mesas, compartilhando momentos com cada convidado. A pista de dança improvisada permanecia ocupada, com casais de todas as idades se revezando ao som de clássicos italianos e músicas românticas contemporâneas. O momento mais tocante da noite foi quando Marcelo conduziu Luciana para sua primeira dança como marido e mulher. Ao som de música perfeita, eles se moviam graciosamente, completamente perdidos um no olhar do outro. No meio da música, ele a surpreendeu com um beijo suave, arrancando aplausos emocionados dos presentes. À meia-noite, os convidados formaram um corredor com sparklers acesos, criando um caminho de luz por onde os noivos passaram. Antes de partir para sua lua de mel, Luciana e Marcelo pararam na entrada do restaurante, olhando para a fachada renovada do Delícias Italianas. Quem diria, sussurrou ela, que aquela reforma mudaria nossas vidas dessa forma? Marcelo a puxou para perto, beijando-a suavemente. Eu sempre soube que voltaria para você. Só não imaginava que seria literalmente caindo do céu. Eles riram juntos, compartilhando mais um beijo apaixonado antes de entrarem no carro decorado que os esperava. O Delícias Italianas ficava para trás, suas luzes suaves iluminando o início de sua nova vida juntos. Um símbolo perfeito de como, às vezes, é preciso reconstruir algo para torná-lo ainda mais especial. E assim, entre o aroma de massas caseiras, o tinir de taças de prosecco e o calor do amor familiar, Luciana e Marcelo começaram seu felizes para sempre, exatamente como deveria ser, cercados de amor, família e, é claro, deliciosa comida italiana. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.